Tudo bem, pessoal? Que legal estar aqui em mais uma mesa com Jesus. E hoje nós estamos aqui no espaço da Mônica Góes, né, Mônica? Muito Isso. obrigada, minha amiga, por você ter nos recebido aqui, viu? Amém, é uma honra. Obrigada por você abrir sua casa, seu espaço para que a gente pudesse fazer essa mesa, Amém. tá bom? Uhum. Moniquinha, Bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. a Bia tá aqui com a gente também, nos acompanhando. E a Mônica, né, Mônica? Vamos falar um bom dia pro pessoal, né? Se apresentar. Bom dia, sou a Mônica Góes. Como a Leia falou, né? Hoje o espaço, hoje o lugar é aqui na minha casa e estou muito feliz de poder estar aqui com você nessa manhã. E eu tenho certeza que grandes coisas estão por chegar, sabe? Amém. Quando a gente convida Jesus para fazer parte da nossa mesa, essa mesa transforma, né, amiga? Essa mesa transforma. Essa mesa transforma. E eu falo que a mesa tem resposta. Muitas, assim. Muitas. Quando a gente se reúne em família em volta da mesa, é um momento, às vezes é momento de coisas serem reveladas, assim. Às vezes a gente tá com alguém passando um problema e na mesa, não sei, a comida, essa coisa, ela conecta, a pessoa se abre, ela fala, ela acaba confessando, né? É verdade. Então que você nessa mesa, sabe, não use o espaço da mesa para falar do outro. Use o espaço da mesa para falar de Jesus, para falar das coisas boas. Porque assim, é tão gostoso se reunir em volta assim, do alimento e dar risada, contar história. Não é? Às vezes quando a gente lembrar, nossa, minha mãe fazia um doce que eu gostava. É muito Nossa, gostoso. nossa, aquele bolo que era tão especial. Nossa, esse bolo me lembra a infância. Não é? Você se reunindo em volta da mesa para compartilhar essas coisas, lembranças, as coisas boas que a gente já viveu, né? Verdade. E não assim, já acordar na mesa e falar assim, nossa, hoje eu tenho um tanto de boleto para pagar, eu não tenho dinheiro. Não, traz à memória aquilo Não, que te traz esperança. Se você se reúna nessa mesa para contar coisas boas, viver coisas boas, né? A gente sempre fala, vamos alimentar o que é importante, né? Vamos alimentar as coisas boas, vamos declarar na palavra e vamos viver extraordinário. E vamos começar como? Adorando, louvando. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, porque Ele é maravilhoso. Obrigada, Jesus. Obrigada por estar na tua Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia! Te adoramos, Jesus. Tu és o nosso Deus. Tu és o poderoso, maravilhoso Jesus. Cante assim aí na sua casa. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Levante suas mãos. Adora Ele, adora Ele. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Glórias a ti, Jesus. Meu Deus, começar o dia dessa forma é fantástico. Como é bom, Meu Deus, como é bom. Como é bom começar o dia na Glória a presença Deus. dele, né, junto com ele. E às vezes você está aí nos vendo e você fala assim, ai, mas por quê? Por que preparar uma mesa? Por que Jesus? Do que essas mulheres estão falando? Nós aprendemos assim, sabe? Que em momento nenhum nós estamos sozinhos. Em nenhum momento. Mas Jesus, ele está sempre aqui junto com a gente, do nosso lado, caminhando junto com a gente. E quando a gente aceita esse Jesus, ele começa a habitar dentro da gente. Então não tem momento que você fala, eu estou sozinho. Às vezes você está na sua casa, você fala assim, ai, todo dia eu tomo café sozinho. Mas não, você não está sozinho, faça um convite. Jesus, vamos tomar café junto? E aí você vai, coloca uma xícara, como muita gente manda pra gente a foto, sabe? Cada xícara. Ai, tô aqui tomando um café com vocês, monte sua mesa, prepare seu espaço, esse seu momento com Jesus. Fala, Jesus, vamos tomar café da manhã junto? E toma um café com ele, prepare sua mesa do jeito com as coisas que você gosta. E faça um convite, porque é assim... Lembra da multiplicação do vinho? Foi o primeiro milagre que aconteceu. A primeira aparição assim que Jesus fez um milagre. Ele foi convidado para aquela festa, sabe, Mônica? E quando ele chegou lá, a mãe toda desesperada, porque eram amigos deles, né? Falou assim, poxa, olha, o vinho acabou, e agora? Vai ser uma vergonha, vai ser uma desonra. Mas Jesus estava convidado, Jesus estava naquela festa. Exato. E ela fala assim, Jesus, faz alguma coisa. Eu falei assim, não, hoje não é o momento. Ela falou assim, Jesus, se não agora, quando? Né? E às vezes a gente fala, Jesus, quando, Senhor, né? Quando, Senhor? E ali o Senhor vai, tá bom, vai lá, pega as vasilhas, enche de água, e ali ele apresenta aquilo ao Pai, e aquela água se transforma em vinho. E aí quando chama o chefe da festa para provar, ele fala, como assim? Normalmente as pessoas colocam o vinho mais gostoso No início. para as pessoas beberem, quando as pessoas já estão meio embriagadas, aí coloca o vinho de menor qualidade, mas Jesus não. Falei assim, nossa, vocês realmente são muito honrados, vocês deixaram o melhor para o final, né? É lindo demais. É lindo, então lindo assim, demais. às vezes a gente está vivendo algumas situações e o Senhor fala assim, ó, o vinho novo está chegando. Você convidou Jesus para fazer parte da festa? Você tem convidado Jesus para fazer parte de tudo que você faz? É verdade. Porque, ó, Lembrando que tem gente que assiste a gente, Mônica, no almoço,
no café da tarde, no jantar. É. Então prepara a sua mesa em qualquer horário, né, Léa? situação. Em qualquer horário, porque o importante é convidar Jesus para a mesa. Você sabe, Mônica, que você conhece a Ruth, né? Minha Sim, irmã. sua A irmã, A Ruth, maravilhosa, minha vendedora preferida. Sim. Desculpa, Maria, desculpa, Ah, é Nath. verdade. A Ruth, ela é assim, sabe, Mônica? Ela, todo final de ano, ela faz um culto de ação de graças na casa dela, sabe? Para agradecer por tudo que conquistou durante o ano, né? Pelos filhos, por tudo, né? E o que que ela faz? No dia desse, na véspera desse culto, ela e o marido saem do quarto, eles não dormem no quarto deles. Porque eles preparam o quarto, preparam a cama para receber Jesus para pousar na casa deles mesmo, assim, sabe? De uma forma simbólica. E aí ela vai, coloca lá frutas lá no quarto, deixa tudo preparado. Assim, fala assim, Jesus, ó, hoje você vai dormir na minha casa, assim. É uma coisa, assim, que ela faz e ela, sabe? É um jeito dela falar assim, Jesus, vem, você é convidado, né? E aí, no outro dia, ela acorda de manhã, ela vai, ela coloca a xícara, Jesus, vem, senta na mesa, toma café com a gente, sabe? E eu lembro que, acho que foi o ano retrasado, nós fomos nesse culto que ela faz. A Mônica foi até cantar, né, Mônica? Lá no culto. Eu vou, tem uns 3 anos, acho, É, 4. e ela tinha um enteado que ele era estéreo. Estéreo, assim. Aí estamos lá no. Você lembra disso? Estamos lá no culto, né? Lá no culto. A pastora começou a pregar, falou: Jesus passou a noite aqui. Foi muito Jesus especial. tomou café na mesa com você. E a gente que sabe que ela faz isso, poucas pessoas sabem, mas a gente sabia. Aí era o Senhor confirmando: realmente, eu passei a noite na sua casa, eu tomei café com você. E agora eu quero enviar presentes para vocês. E aí a pastora falou assim, ó, presentes estão caindo do céu, abram as mãos. Abram as mãos. Nossa, até presentes estão caindo do céu. Abram as mãos para receber esses presentes. E ali todo mundo, aí começou um mover do Espírito Santo, assim, sabe? O céu desceu naquela casa, não foi, Mônica? Foi E muito ela lindo. tinha esse enteado que ele era estéril, mas o sonho dele era ter um filho. Aí, passado um tempo, uns meses, ele foi no hospital, no médico, ele ia ter que tomar um remédio. Aí o médico falou para ele assim, olha, se você tomar esse remédio, você nunca vai poder ter um filho. E aí ele falou assim, ah, mas eu já sou estéril. Eu falei assim, ah, então tudo bem, como você é estéril, não vai ter problema. Mas se você tinha alguma chance, essa chance acaba aqui, com esse remédio que você vai ter que tomar. E aí ele lembrou do presente de Deus. Falou, nossa, mas Deus me disse naquele dia que eu ia ganhar um presente. E um presente para mim seria ter um filho. Ele creu, né? Ele creu no milagre, sabe? E aí passou o quê? Uns 2, 3 meses. Ele falou assim, não, vou esperar um tempo, vou esperar pelo menos uns 2, 3 meses para mim tomar esse remédio. E a mulher ficou grávida. Um milagre. No outro culto do outro ano já tava a criança no colinho. Tava com a criança no colo. Foi a coisa mais linda. Nossa, que O testemunho, Ravi, hein? sabe assim? Você vê ele com aquela criança assim no colo. E falar assim, poxa, Jesus foi convidado, sabe? Ela preparou o quarto, ela preparou tudo. Aí lembra que ela fala que de manhã, quando ela acorda, e ela e o marido dormindo fora do quarto, ela bate na porta, Jesus, tudo bem, dá licença, tô entrando no quarto. Sabe? Ela é maravilhosa. Ela, assim, sabe, ela faz tudo isso aqui. Aí você pode dizer assim, é o altar que ela monta? Não, a forma que ela achou de adorar o Senhor, de manifestar aquilo, sabe? E aí no ano seguinte, o rapaz lá, com o filho nos braços, cara, o cara estéreo. Sabe? E fala assim, é um milagre, é um milagre. Aí depois, né, ele nem tomou o remédio, não precisou. Mas é Deus assim, é Deus falando pra gente o seguinte, sabe, Mônica? Eu sou o mesmo. Eu não mudei. Não mudei. Vocês que estão mudando. Deus não muda, gente. Deus é Basta o me mesmo. chamar, né? Basta me convidar. Me façam um Me convite. faça um convite. Me façam um convite. É isso mesmo. Sabe, me convida para essa festa, me convida para essa mesa, me convida para habitar na sua casa. Porque assim, imagina, você tá lá numa casa, né? As pessoas estão morando numa casa. E você sabe que Jesus está lá, você não consegue brigar com seu marido. Como que eu vou brigar? Jesus está vendo.
Como que eu vou? Não dá tempo. Não dá, Não gente, dá, porque não você dá. fala, Jesus está aqui. E a presença dele, ela nos constrange com algumas atitudes nossas, sabe? É verdade. É igual quando você convida, fala assim, Jesus, eu te convido para ser o dono da minha, você é o dono da minha empresa. Fica aqui. Aí, às vezes vem umas oportunidades que o inimigo lança e fala assim, nossa, Jesus faria isso. Não, Jesus não faria isso. Se Jesus não faria, quer dizer que eu não posso fazer também. Porque Jesus é convidado. Uau. Você entendeu? É isso mesmo. Então, é sobre isso. E a mulher? E vocês sabem, né? A cada mesa nossa, nesse Andando mês, meus aviãozinhos aqui. a cada mesa nossa, nós temos a nossa anfitriã, ela escolhe uma mulher. A Mônica escolheu uma mulher muito especial. E essa mulher fez um convite também para Deus, Fez. né? Fez. Então, hoje nós vamos falar do que, Mônica? Hoje nós vamos falar sobre Ana. Eu tenho certeza que será fantástico. Ana. Bem, gente, como a Leia falou, né? Nós precisamos convidar Jesus, né? E eu quero ler aqui, antes de falar aqui um pouco com vocês, mas eu quero ler em 1 Samuel, no capítulo 1, e eu vou começar aqui, né, já do versículo 7, né? Diz assim: isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Eu quero ir só até aqui com você, por enquanto, mas um versículo aqui que me chama muita atenção, Leia, é quando Ana diz aqui que ela chorava muito ao ser provocada. E aqui nós sabemos que Ana, ela era provocada ano após ano, cada vez que ela subia, que ela ia a Siló, por Penina. E eu estava aqui e eu meditando nessa palavra, eu fico pensando assim, como estaria no momento o emocional de Ana? Né? Provocada o tempo todo nessa situação por não gerar, Eucana preocupado como marido, né? Ele já achava que não estava sendo o suficiente para ela, mas o choro de Ana não era porque o seu marido não era o suficiente para ela, mas sim porque ela não podia gerar filhos. E era tão importante para aquela época. Para aquela época. E Ana se entristecia, porque cada provocação de Penina, que já tinha os seus filhos com Eucana, era uma tristeza para ela. Então eu fico imaginando no emocional dela. Sim. Penina gera, Penina dá filhos, mas e eu, Senhor? E Ana era uma mulher que, pelo decorrer da história, quando nós vamos lendo aqui, ela era dedicada ao Senhor, uma mulher que orava, que buscava. Então, ela clamava onde? Aos pés do Senhor. E eu fico pensando assim, eu acho que Ana muitas vezes convidou, todas as vezes, Jesus para perto. Sim. Mesmo, principalmente nesses momentos de afronta, de ataque, quantos choros. E talvez você está aqui nos assistindo agora, talvez o seu choro não seja por um filho, porque por esterilidade, mas talvez seja por situações que você vem passando, talvez um marido, talvez um filho que está perdido. Eu não sei a sua dificuldade, mas eu quero dizer para você, se você estiver aos pés da cruz, colocando toda essa sua dor, toda essa sua angústia aos pés da cruz, você está no lugar certo.
Eu quero dizer para você, não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de convidar Jesus para perto. Porque no tempo certo, o Senhor, ele vai entrar, ele entra, ele provê, eu vejo assim que ele traz a provisão necessária daquilo que você precisa. Ana aqui, ela clamava por um filho. Quando a gente vai lendo aqui no decorrer da história, quando a gente chega aqui no verso 15, por exemplo, Ana, ela responde assim: não se trata disso, meu senhor, porque Ele questiona ele ela, né? questiona ela achando que ela está bêbada e ela não está embriagada. E ela fala assim: não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Então, Ana, ela se derrama diante do Senhor. E eu quero dizer para você nessa manhã, não há um lugar melhor para se derramar do que na presença dele, né? Não existe outro lugar melhor. Então, Ana, ela se derramou diante do Senhor. E olha só, foi tão lindo que quando ela dá essa resposta ao sacerdote, logo em seguida, ela diz assim: não julgues a tua serva, uma mulher vadia, está dizendo aqui. Eu estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E o sacerdote ali naquele momento, eu vejo assim, Só confirmou. ele confirma, o Senhor vai responder a sua oração. Então, o Senhor estava ali, né, presente. Então, ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido, ou seja, Ana ora. Quando Ana se levanta, ela já não tem mais o Já mesmo era semblante. outra mulher. Ela já sai dali renovada, com a glória do Senhor sobre ela, com a convicção de que o milagre ia acontecer. Ela creu. Ela né? Eu creu. entendo assim, Ana entrou ali de mãos vazias, Sim, Sim. mas Ana saiu de lá com uma mão cheia, com uma resposta. sim. Porque quando a gente tem relacionamento com Deus, a gente sabe É que a isso. palavra de Deus não volta vazia. Não volta. Se ele prometeu, Acabou. vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. É um fato. E você sabe, Mônica, uma coisa que também a gente estava conversando antes, que chama muito a nossa atenção, é a questão dela não discutir, né? Não. E é difícil quando você vê uma pessoa te humilhando, te xingando, te maltratando, e você fala: Deus, não é que eu não quero ter um filho, eu não consigo. Mas ela tá rindo de mim, me provocando, dizendo que Imagina eu a sou. dor dela. Né? Naquela época, a mulher era para realmente a reprodução, né? E falar assim: poxa, aquilo que eu nasci, que eu fui formada, eu não consigo fazer, né? Exatamente. E olha, gente, é horrível você ter uma pessoa ali, você sentindo a dor e a pessoa sempre enfiando o dedo na sua ferida. Isso é muito forte. É. Mas aí aquela mulher mostrou que ela tinha domínio próprio. Tinha. Ela sabia que ela Fruto estava. do Espírito, Fruto, né? ela Fruto do sabia. Espírito. Porque assim, eu aprendi uma coisa, a vida, a gente vai passando os anos, né, Mônica? A gente vai amadurecendo, né? Amadurecendo. E eu percebo assim, às vezes tem situações que elas nos ferem tanto, elas nos magoam tanto, e a gente tem todo o direito de falar, de revidar, de xingar. Mas quando a gente se cala, o nosso Deus se levanta pela gente. E ele vai, e ele resolve do jeito dele, sabe? E é diferente. Eu falo assim, ó. Por exemplo, se você falasse assim: Leia, você sabe construir um prédio? Eu falo: eu não sei construir um prédio. Eu não sei quanto que tem que colocar de cimento na massa, eu não sei quanto tem que colocar de água, não sei. E às vezes, se você faz aquela massa errada, você destrói uma coisa toda, né? E numa situação de briga, eu vejo que é a mesma coisa. Eu não sei o ponto certo.
eu posso passar do ponto. Uhum. E aí, da mesma forma que aquela pessoa me feriu, eu vou ferir ela da mesma forma, eu vou passar do E ponto. não é E esse não é esse o propósito. propósito. Eu acho que o Senhor, ele nos fez para mostrar, assim, o Senhor tenta nos moldar, nos forjar, para que as pessoas vejam Ele em nós. Assim, poxa vida, eu fui lá, eu espezinhei aquela mulher, hein? Mas eu humilhei até o último e ela não falou nada. Porque eu sei que quem vai falar é Deus, não vai ser eu. E Ele vai fazer do jeito certo. Se eu fizer, às A vezes a justiça gente. dele. É, porque às vezes a gente pode matar uma pessoa com Uhum. palavras. E mesmo a gente achando, a gente tendo razão, afinal de contas, quem provocou foi ela. E às vezes você responde, você mata aquela pessoa com as suas palavras. Agora, quando a gente fala, Deus, você tá vendo, Deus? Não é que eu não quero ter um filho, Deus, a coisa que eu mais quero é ter um filho. Mas essa mulher fica tirando, gozando da minha cara, tirando barato comigo o tempo todo, se eu não aguento mais. Eu falo, se cale, deixa que eu vou fazer um milagre. É um controle emocional É um muito controle, forte. né? É ter de verdade esse domínio É, próprio, né? E é difícil ter É esse muito domínio difícil. próprio. Principalmente porque imagina só como seria dentro de casa duas mulheres, e aí as duas querendo a atenção do marido, e uma tinha por causa dos filhos. Mas ele A outra amava a outra, tinha né? por causa do Ele amor. amava Então, ela. assim, Ana era amada, mas Penina tinha filhos. E para Ana, importante também era ter filho. Não só o marido, ela queria filhos também, que era, assim, o auge, né? Que era a máxima da época. Era a mãe gerar, né? E aí, de repente, ela não consegue. Então, imagina, eu até uma vez eu ouvi uma mensagem sobre isso. E aí, conjecturando, né? Aí, imagina, Penina, ai, vem cá, filhinho, vem para o banho, nananã. E aí, Ana assim, olhando, quer ajudar, Ana? Já que você não tem filho. Já que você não tem, você quer treinar com o meu? Quem sabe Deus te dá, sabe assim? Porque Verdade. se você for ver, as pessoas agem dessa maneira. Quando você não tem aquilo que a outra almeja, né? Que, sei lá, o que é hoje, carro, ou sei lá, o que for. Mas se a gente der ouvido a esse tipo de provocação, a gente morre por dentro. morre. E o que o Espírito Santo é? É vida. Nós precisamos estar ligados nele diariamente. Não, e o que eu acho lindo nessa história é que quando ela pede esse filho para Deus, ela fala: você me dá esse filho? Eu quero ter o prazer de amamentá-lo, mas quando eu parar de amamentar, É seu. é seu. É seu. Ela devolve. Ela devolve. Gente, Sabe, ela fala assim, eu quero ter o prazer de gerar, eu quero ter o prazer de amamentar. Se você me der esse prazer, quando ele sair do peito, ele é o seu. Eu te devolvo. importante é E aí, o que ter. eu acho fantástico nessa história, sabe, Mônica, é que Deus queria um sacerdote. Queria. O desejo dela casou com o desejo de Deus. Será que o que a gente está pedindo para Deus casa com o desejo de Deus? Isso é tão importante, né? Não é, porque Buscar a vontade, buscar propósito. Porque Deus estava ali, Deus precisava, falou assim, peraí, Ana está dizendo que ela quer um filho tanto, e que ela vai amamentar, e quando ele sair da amamentação, ela vai trazer no templo. Peraí, eu também estou precisando de um sacerdote. É. Então tá, Ana, sua vontade casou com a minha, vai lá, grávida. Não é? E depois ele fala assim, tudo bem, Ana teve o filho, trouxe pro templo, agora vou abrir a madre de Ana, vou dar mais filhos para ela. E ela teve outros filhos. Outros filhos. E Samuel serviu a Deus. Serviu a Deus e foi um dos vida maiores toda. sacerdotes Da época. da época, assim, Foi. entendeu? E aí você imagina a Penina, né? Depois olhando e falou assim: nossa, o filho de Ana é um sacerdote Samuel. E a Ana, acho que não foi lá caçar intriga, tá vendo, Penina? Quem é seu filho? Jamais. O meu é Samuel e o seu, quem é? Eu acho que jamais, né, ela Jamais fez ela isso. faria isso, né? E Jamais. e a gente tem que tomar muito cuidado com Ela isso. entendeu o propósito. Porque às vezes as pessoas nos maltratam, e quando o Senhor ele nos honra, a gente vai lá e fala assim: e aí, fulano, e agora? Vai me xingar? É, vai Não cantar é sabor de assim, mel. né? Vai cantar sabor Vai de cantar mel. sabor de mel. Você entendeu? E aí você vai lá confrontar, e aí, agora? Agora eu tenho filho, ó, meu filho é Samuel. Quem é seu filho? Entendeu? Vai lá e dá tirar. Não, com certeza a Ana não fez isso. Não, Com Ana certeza não. escolheu entregar e Ana escolheu adorar. Adorar. Sim. Então, ela entregou aquilo que era
de mais importante, mais precioso para de ela, mais né? precioso, daquilo que ela buscou, assim, de forma tão profunda, né? E nessa história, assim, algo que a gente vê, né? E Samuel, ele foi um menininho que ouviu a voz de Deus, né? Ah, que Já lindo, desde né, pequenininho, O Senhor né? falava Quando com ele, o né? Senhor falava diretamente com ele. É algo assim que realmente, como a Leia falou, o propósito de Ana se conectou ao propósito de Deus, né? Ele foi Faz toda a realmente diferença. escolhido, ela foi, né? Uma mulher que gerou, escolhida, preparada ali, e eu fico imaginando nessa entrega. Nesse momento, quando Ana vai deixar realmente, né? Eu imagino ela como nós, mães, né? Pensa assim, agora eu estou indo devolver aquilo que o Senhor me deu. Com alegria. Com alegria, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, eu acho que ela não via a hora de passar o ano para poder ir E lá vê-lo, ver. e vê-lo a cada ano, né? Que ela tinha, né, ali a oportunidade, Sim, né? E a Bíblia relata que ela sempre levava uma roupa nova, né, para Imagina ela o ele, ano né? inteiro Cresceu, preparando aquela né, mas- roupa. Preparando tudo para ele, né? E a alegria dele de poder Sim. vê-la, né? Também receber. Eu fico imaginando, né? Porque ele sabia, ele era um menino com propósito, né? Ela já estava ali, né? Ele já estava sendo treinado para isso. Sim. Então eu fico pensando assim, todos esses anos ela indo, vendo, e os milagres não pararam, porque aí ela começou, como a Lé falou, ela foi Isso, gerando, ela foi foi gerando, gerando. ela teve mais filhos. Então ela não ficou só, né? O Senhor deu É porque a ela unção entregou e não ficou triplicada sozinha, é ainda verdade. para ela, exato, né? é. Ela entregou e não Tem ficou uma sem coisa que filho. fala assim, Exatamente. às vezes você vai fazer alguma coisa e você fala assim, nossa Deus, será que você tá nesse negócio? Aí eu aprendi a fazer 3 perguntinhas, sabe? Você faz 3 perguntas para você mesmo. Fala, Deus, isso vai glorificar seu nome? Vai. Isso vai abençoar pessoas? Ah, vai. Deus, isso tá no seu coração? Se você tiver sim para essas 3 perguntas, vai e faz. Agora, se você fala, não, é só para mim, então Deus não está no negócio. Porque tudo que Deus faz é para transbordar no outro. Tudo. Tudo que Deus faz é para transbordar no outro, é para abençoar pessoas. Aí fala assim, não, Deus, eu quero fazer isso porque eu vou ser milionário, eu quero ter uma casa em Miami, eu quero ter uma casa em São Paulo, eu quero ter uma Ferrari, eu quero ter isso, Deus, não. Esse daí não está com o coração muito voltado para mim, não. Ele está pensando só nele. Só nele. Então, é para a glória de Deus? Imagina você, quando você começou o seu trabalho terapêutico, né? Qual era o seu desejo? Qual é o seu coração? Alcançar o coração das mulheres. Alcançar o coração das pessoas. E aí a gente pode falar assim, mas eu já tenho tanto problema, eu vou me preocupar com o problema do outro. Mônica, você já notou que quando a gente está fazendo alguma coisa que transborda na vida do outro, o outro está sendo abençoado, mas a gente também está sendo. Já. O outro é curado e a gente é curado dentro dele. Às vezes, numa roda de bate-papo com um monte de mulheres, às vezes uma oração que você fez, uma pessoa que é totalmente ferida, assim, que está toda cheia de problema, ela responde a sua oração. Às vezes um abraço, às vezes um muito obrigado, uma lágrima. É a resposta, né? É o que a gente precisa. Em algo simples, né? Sim. Sabe? Você algo sabe que você que não lá espera. no projeto Filhos da Promessa, eu passei por um processo muito difícil na minha vida. Mas eu ia lá e me sentia tão amada, tão amada. Eu chegava, as crianças falavam, tia Leia, e me abraçava, e me beijava, e coisava comigo. E eu pegava piolho, assim, porque eu ficava com o cabelo solto, e vem, tia, abraçava, assim. Daqui a pouco tava a Leia lá com o piolho, passou por passando isso? a Leia lá pegando piolho, passando negócio. Mas, gente, aquele abraço era tudo o que eu precisava. Aí fala assim, nossa, mas você no momento de tanta dificuldade financeira, você não parou com o projeto? Não, porque lá era meu porto seguro, lá era meu lugar de refúgio. Lá era o lugar que eu ia e que eu não tinha cobrança nenhuma. Eu só tinha amor. Eles só me amavam. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas eu tô fazendo um negócio, eu tô ajudando pessoas, mas eu tô precisando de ajuda, vou parar, não tô no momento. Nossa, Mas é na caminhada,
na caminhada, no ajudar, no ouvir, no abraçar, sabe? É que Deus faz. É que Deus vai transbordando na vida dele e transbordando na nossa também. Não é? Porque a gente vai lá, a gente ajuda o outro e Deus vem e fala, nossa, minha filha, Tá nossa, abrindo mão, né? minha Tá... filha tinha todos os motivos para não estar fazendo isso, mas olha, ela continua. E o diabo falando assim, agora ela para. Você fala assim, não, ela não para não, ela vai continuar. E é extraordinário isso, sabe? E as pessoas vêm buscar em você, às vezes, sabe, Mônica, algo que nem a gente tem naquele momento. Você sabia? Uma vez eu vi uma pregação do pastor Vitor Hugo, né, o chileninho lá, e ele falando assim, se você olhar dentro de mim, tá tudo oco. Porque ele operou do intestino, Sim, né? ele tirou parte de 70% do estômago. Tá tudo meio oco assim, né? Mas o Senhor fala pra mim, ora por aquela pessoa que ela vai ser curada do câncer. Eu oro, ela é curada. E ele Ai. continua lá. E eu continuo aqui, com a minha dor. Mas ele fala, ora por aquela pessoa que ela vai ser curada. Ele é curado. E aí? É transbordar, é assim, servir a Deus é isso, sabe? É mesmo você É não... muito além, né? É você pegar sobrenatural. os seus problemas, as suas coisas, e você falar, Deus, não é sobre mim, é sobre você. Então, Deus, eu tô passando por um momento super difícil, mas eu vou transbordar na vida do outro. Porque eu sou simplesmente um Entendi recipiente. Uhum. Sabe, eu sou um canal, eu sou um recipiente. Então, Deus, eu vou falar do seu nome, eu vou glorificar seu nome. Mesmo que eu, às vezes, não esteja vivendo aquilo, né? Às vezes a gente está passando por algumas dificuldades e a gente ora pelo outro, o outro alcança e a gente não alcança. Já aconteceu com vocês? Sabe, você fala, nossa, Deus, e você vai se entristecer e falar, não, Não, mesmo em a gente meio precisa às se minhas alegrar. batalhas, o Senhor ainda continua me usando para transbordar na vida do outro. Sim. É sobre isso. E é Sabia? uma delícia, né? É E uma delícia fazer é, parte disso. por exemplo, Ana falava assim, poxa, eu quero tanto um filho, mas eu vou ter um filho, vou ter que devolver para Deus, então eu não quero esse filho. Então deixa pra lá. Deixa quieto. Se é para me dar e me tirar daqui a pouco. Mas não, Ana, ela acreditou que ela estava entregando aquilo filho para Deus, mas que ele não deixaria ela de mãos vazias. E é essa certeza que a gente tem que ter, entendeu? Quando o Senhor pede para que a gente entregue alguma coisa, a gente sabe que a gente não vai sair de lá de mãos vazias. Ele fala assim, Lé, me entrega isso aqui. Você vai lá, você entrega. Aí você fala, e agora? Quando você volta, suas mãos já estão cheias novamente. O milagre acontece. E é fato. É fato. É. Às vezes a gente. Ontem eu estava ministrando um rapaz falando sobre isso, né? E eu falava pelo celular, e eu falava. Eu vou chover no molhado aqui, mas eu vou falar uma coisa pra você: Deus é contigo. Porque não tem outra palavra para dizer. Deus é contigo, Ele não nos abandona. Ele jamais vai nos abandonar. Tem até um hino, não é, Mônica? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Certo. E é chover no molhado? É, porque a palavra dele não vai mudar. Não muda. Deus É a mesma coisa, não vai mudar. Ele é imutável. Ele não vai fazer diferente. Ele vai fazer igual. E o que é o igual? Estou contigo. Aonde for, de que maneira for, eu estou contigo. É na dor? Estou contigo. É na alegria? Estou contigo. É na doença? Estou contigo. Na saúde? Estou contigo. E você sabe que uma coisa que eu acho linda nesse texto é que quando Samuel está dormindo, que ele ouve uma voz, ele vai lá, no quarto dele, sei como Sacerdote. chama? Sacerdote. Você me chamou? Aí, vai dormir, não te chamei não. Daqui a pouco ele volta de novo. Você me chamou não? Aí o sacerdote cai uma ficha. Peraí, Deus quer falar com ele. Deus tá chamando ele. E Deus, ele foi a primeira vez
que Deus se revelou para Samuel. Mas a partir daquele dia, quando ele ouvia aquela voz, ele tinha certeza que era Deus. Ele já conhecia. Eu já conhecia. Porque ele já conhecia. Então, às vezes você tá na sua casa e você fala assim, nossa, essas 3 mulheres aí estão falando tanto de Deus, que Deus fala, que Deus isso, por que ele não fala comigo? Com certeza ele já está falando, mas você não tem parado para perceber a voz dele. Eu falo assim, a gente que é mãe, a gente tem os nossos filhos, quando um filho chora, você já sabe quem está chorando. Quando o filho fala alguma coisa, você fala, nossa, fulana está falando comigo, porque você tem intimidade com seus filhos. Exatamente. Seu marido, às vezes pelo tom da voz do marido, você sabe se o dia foi bom ou foi ruim, não foi? A gente não tem isso? Porque a gente tem intimidade, relacionamento. E aí a gente pode falar, nossa, mas eu não ouço a voz de Deus, então. Comece a ter intimidade com ele, comece a ter relacionamento. Às vezes algumas decisões que a gente vai tomar e não sei, é do nada, não sei se é do nada, mas na hora parece que sopra alguma coisa assim, não é pra você, vai embora, sai daí. Não foi aí que eu te coloquei. É verdade. Não é? Às vezes alguma coisa começa a te incomodar, não foi aí que eu te coloquei, sai daí, vai E pra aí, se alguma casa. coisa é quem? É a o voz de Espírito Deus. Santo, é a voz Mas de aí, Deus. daquele dia em diante, quando essa voz se manifestava, Samuel não precisava mais ir no quarto de Eli, porque ele já aprendeu a sabia. reconhecer a voz de Deus. Já falava E aí isso o que ele aqui. fala? Ele fala para ele, quando essa voz falar de novo, você só fala, o teu servo ouve. Então, às vezes a gente precisa, como que eu posso dizer? A gente precisa diminuir essas vozes, sabe? Porque a gente tem muita voz gritando na nossa cabeça, né? É a voz da culpa, é a voz do arrependimento, é a voz do medo. É fazer uma oração muito simples e o Senhor ele se manifesta de forma imediata. Senhor, eu tenho ouvido tantas vozes, Deus, tantas vozes de acusação. Seu penina grita no meu ouvido o dia inteiro, Senhor. O dia inteiro ela mostra para mim a minha limitação. O dia inteiro. Porque a vida é assim, né? O dia inteiro a vida grita no nosso ouvido, ó, você não fez isso, você não conseguiu isso não vai dar certo. O dia inteiro a Penina grita no nosso ouvido. Mas fala, Deus, ó, abaixa a voz da Penina e me faça reconhecer a tua. Sabia? E quando a gente aprende a reconhecer essa voz, a ouvir essa voz, Mônica, a nossa vida muda de uma forma tão extraordinária que você fala, Deus, ó, vou contar uma. Calma. Ó, vem cá. Fomos construir o projeto novo lá. E aí o Senhor falou que ia levantar as pessoas que iam nos ajudar. Aí eu tinha muita amizade com assim, tinha um rapaz que ele era um político. E eu nunca gostei de envolver política, nunca foi essa a direção do Senhor, né? Era um político. E aí eu sempre ele ajudava o projeto, ele falava assim, às vezes eu falava assim, ó, as crianças estão com vontade de comer churrasco. Ele falava assim, vai lá na sua, compra carne que eu ajudo com o churrasco para as crianças. Então era assim. E eu sempre falava para ele, eu falava assim, ó, eu falo com você não como um político que você é, eu falo com você como um amigo, porque eu te conheço antes do político e eu sei que você é um cara generoso. Então, nunca vou abrir o espaço do projeto para você fazer política, mas quando eu sinto que que eu preciso de alguma coisa e o senhor me fala que eu posso falar com você, eu venho e falo com você. O dia que ele falar que não é para falar, eu não vou falar mais. Não é, eu realmente vejo isso. Aí quando foi um dia, aí o senhor falou para mim assim, traga fulano no projeto e que hoje eu quero transbordar na vida dele. E ele foi lá no projeto e as crianças cantaram aquela música Raridade do Anderson Freire. Nossa, mas ele chorou tanto, sabe? Ele falou assim, olha, acho que nem todo o dinheiro que eu tenho consegue pagar o que eu vivi aqui hoje. Essas crianças que nem me conhecem, mas elas cantaram comigo de uma forma que eu me senti tão amado como eu nunca me senti na minha vida. Uau. E elas não querem nada de mim, elas não sabem nem quem eu sou. Mas elas me abençoaram hoje. Saiu de lá assim chorando. Eu falei assim, nossa, marcou minha vida, né? Aí o Senhor falou então. Aí eu falei, então, é Deus mostrando para você que não é sobre o seu dinheiro. É sobre o amor que Ele tem por você. E aí Ele usou eles que não tem nada para te dar. Mas transbordaram na sua vida te mostrando o quanto você é especial. Aí passou.
Aí quando a gente foi construir o projeto, aí ele falou assim, eu queria ajudar lá no projeto, na construção, né? Aí eu marquei um dia para conversar com ele. Quando eu cheguei lá, tava eu sentada para falar com ele e tinha um grupo que estava esperando para organizar, que eles iam fazer um evento, uma festa, uma dança, uma coisa. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, e eu sentada. Aí o Espírito Santo começou assim, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Aí eu falei, Senhor, é que ele falou que queria ajudar, né? Queria fazer parte disso. Eu falei assim, não, não quero. Não quero. Falei, Bem na construção. bem na construção, não quero. Tá bom. Aí eu falei, Deus, mas agora eu já marquei o horário, estava esperando, ele é meu amigo, pelo menos eu vou lá dar um abraço, falar um oi. E eu tinha feito, as crianças, nesse dia que ele foi, ele tirou uma foto com as crianças, dei a foto para ele, fez um porta-retrato e deixou lá na sala dele aquele porta-retrato, né? Aí quando eu chegava lá, ele falava, olha aquele dia, nunca esqueci, fiz até o porta-retrato. Aí tá bom. Aí o senhor falou, não, abençoa a vida dele, mas dele hoje não é nada. Mesmo que ele dê, é nada. Eu falei, tá bom, senhor. Aí chegou minha hora, me atendeu, conversou, aí ele falou, não sei o quê. Vou ver uns caminhões de areia para você. Eu falei, não, hoje eu vim aqui mesmo para te agradecer, dizer o quanto você é especial pra gente. Mas você não vai construir, você não quer nada? Eu falei, não, a gente já tem tudo, não tinha nada, a gente já tem tudo. Aí ele falou assim, tá bom, né? Tá bom, se você precisar, você sabe, né? Eu gosto de ajudar lá, gosto de ajudar você. Eu sei que você não vai fazer política pra mim, eu já sei de tudo isso, você não precisa falar nada. Mas eu falei, não, hoje eu vim mesmo pra te ver, tava com saudade, te abençoar, eu não sei de lá. Aí o senhor falou pra mim assim, muito bem, muito bem. Nada, é nada, é nada. Não entra um bloco, um prego lá. Se eu não mandar, só vai ser quem eu mandar. Só quem eu mandar. Eu falei, tá bom, senhor. Você tá falando, você faz tudo. E a gente inaugurou em 56 dias o projeto, sem ter um centavo. São milagres, né? Os milagres do Senhor, opera, sabe? Mas naquela por quê, hora, né? e se naquela hora eu falasse, não, mas não é da minha cabeça. Deixa pra quieto. O rapaz está me oferecendo os caminhões de areia, eu vou precisar da areia. Mas o senhor falou, sai daí. Não é, não é, não é, não pode. Olha como é importante ouvir e discernir Ouvir a voz de Deus. de Deus. A voz de Deus. E às vezes tem algumas coisas que a gente às vezes está fazendo e a gente às vezes está acostumado a fazer algumas coisas, sabe, Mônica? Mas às vezes até o próprio Deus ele fala, não, até hoje você fez isso, viu, Mônica? Mas agora eu não quero que você faça mais. Você já parou para pensar nisso? Já parou, Mônica? E aí, quando você passa a conhecer a voz, é o que você discerne e aí você obedece. Você obedece. Essa parte de Samuel, tá falando no capítulo 3 aqui, e aí ele fala assim, né? Mas Eli responde, meu filho, não o chamei, volte para a cama. E aí Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel, vá, deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga, fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. E aí ele ouviu a mensagem de Deus. Então assim, olha, Deus, você sabia, você discerniu. E muita gente precisa de alguém para discernir às vezes a voz de Deus. Não, e às vezes tem coisas na nossa vida que elas são por um tempo. E Deus nos levanta para isso, né? E eu percebo nisso que as pessoas não têm ouvido realmente por causa dos barulhos. Sim. As confusões, né? Às vezes até mesmo as confusões emocionais que passam e aquilo é como assim, não tem espaço. Aí, como você ouve? Tá tudo tão trabalhando tão rápido, tá tudo a informação, ou as pessoas falando, que E você olha, não para realmente para falar, opa, agora é eu e o Senhor. Mas sabe o que é, Como Mônica? importante, A né? gente ligou um piloto automático. Ó,
Verdade. A gente ligou um piloto automático na nossa vida e tudo virou automático. A adoração de Deus é desse jeito, a trabalhar aqui em casa é desse jeito, eu faço isso desse jeito. Liturgias montadinhas. E não é isso, Deus é Deus do novo, sabe? É o Deus lá do casamento. Dos desafios. Porque imagina no casamento, pensando aqui, igual a Leia ali, Deus falando, não, imagina no casamento, água? Como assim? Acabou o vinho, dá água? Traz a água aqui. Faz aí, eu Como vou assim? mudar. E aí a Leia chegando lá, como assim? Eu não vou pedir. Mas ele tem. Ele tá me oferecendo, Ele tá Senhor. me O Senhor falou, oferecendo. sai daí. Sai daí. Ele já abençoou o projeto, ele é uma bênção, mas hoje não. Hoje É não. de outro jeito, hoje não. Sai daí. Meu Falei, Deus, é Senhor, muito tá forte. bom, tá bom, Jesus, já entendi, tô indo embora. É muito Mas vou lá forte. só me despedir, falar uma vez, falar que eu vim aqui falar um oi pra ele. Mas você não vai querer ajuda. Não, dessa vez não. Não precisa, dessa vez nós já temos tudo. Eu não tinha nada, mas eu falei, não, dessa vez eu não vou precisar da sua ajuda, nós já temos tudo. Ah, mas as crianças querem comer churrasco? Eu falei, então, quando eu ver que quer te fazer o aviso. churrasco, eu te aviso. Mas para obra não precisa, não. E você sabe que. Aí você pode olhar e falar assim, nossa Deus, mas como assim? Você falou, não, dessa forma não. Sabe, porque Deus é senão, lindo. porque senão, sabe, Mônica, a gente vai achando que tudo na nossa vida já tem um formato. É exatamente isso que o senhor quer Padrão, falar com a gente hoje. Às vezes a gente acha que tudo na nossa vida já tem um formato certo. Um padrão. Mas às vezes, hoje o senhor acho que está querendo dizer pra gente o seguinte, ó, a gente vai fazendo, sabe, Mônica? Do mesmo jeito, da mesma forma, assim, e aí virou automática, a adoração virou automática, o louvor virou automática, orar para Deus virou automático, sabe? Parece que é uma reza, e Deus não quer reza, Deus quer oração. É. E Deus queria Deus algo quer diferente com a Ana. Relação. Deus queria algo diferente. Sim. Que foi o que Mostrar aconteceu. para aquela população, mostrar até mesmo para o sacerdote ali. Sim. Sabe? Mostrar para aquela. Olha, eu faço algo novo. Sim. Eu faço diferente. Diferente. É exatamente isso que o senhor quer dizer pra gente hoje. Ele faz de outras formas. Porque a gente tem a mania, né, de chegar para Deus com a gente. Como que eu posso dizer? A gente dobra o nosso joelho. Ó, gente, tô falando de mim, tá? Tô falando de vocês, não, tô falando de mim. Aí você chega para Deus e você fala, Deus, tô querendo tal coisa por causa disso. Mas Deus, faz a sua vontade. Não é assim que a gente ora? Só que não quando não acontece exatamente do jeito que a gente fez o projeto, que a gente apresentou pra gente, a gente fala que Deus não fez. Mas ele fez por outros caminhos, ele fez de uma forma diferente. Então é aprender a falar assim, ó Deus, ó, tô falando Me ajuda a agora que... entender os teus caminhos. Sim, Mônica. Porque senão a gente chega sempre aonde? No mesmo lugar. No mesmo E às vezes o Senhor quer mudar a gente para outros lugares. Mas a gente quer fazer sempre do mesmo jeito. Como que a gente vai viver as coisas novas? A gente quer do Por mesmo isso que eu jeito. falo das canções. Às vezes o pessoal fala, música não é entretenimento. Não. Se a gente prestar atenção nas palavras que a gente tem cantado, a gente precisa tomar muito. Por isso que eu falo, a gente toma muito cuidado com o que a gente canta. E é tão profundo quando a gente canta naquela canção que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eu tô declarando, eu quero andar em tudo que o Senhor tem pra mim. Então, e aí ela fala que se rende, né? Então, que nós nos rendamos mesmo. Sim. E que a gente comece a andar pelos caminhos dele e não os nossos. Porque a gente, às vezes, pode parecer bom o nosso caminho. Pode parecer bom. Por exemplo, a Leia naquele momento. Era bom. O homem ofereceu algo para ela. Não era bom? Era bom. Era ruim aquilo? Não. Não era. Mas Deus falou, não é esse o caminho que você vai traçar. Não, mas o caminho é bom. Mas não é para esse Mas momento, para esse tempo, não. Para esse tempo, não. Eu acho que é exatamente E isso, de repente, sabe? lá na frente, não sei, não conheço o político, mas de repente lá na frente, olha, eu fiz esse projeto. E não era isso, a glória de quem?
É de Deus. É de Eu falo que Deus. Deus é ciumento. Você sabe que Deus é ciumento, né? Deus não divide a glória Tem dele. ciúmes de mim. Porque assim, porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, sabe? Quando acontece assim alguma coisa, é você olhar e falar assim, Deus, se não fosse você, Não isso teria. não existiria. Sabe, Deus ia colocar um sonho no coração da gente, às vezes do nada, né? Deus vai e fala assim, você fala, nossa, por que que eu não pensei nisso antes? É verdade. Não é? E às É um vezes pensamento, né? sabe, nas coisas que você faz, Sim. nas suas atitudes, sabe? E sair desse piloto automático, sabe? Senão a gente tá fazendo da nossa vida só um ritual. É. E não é isso que ele quer. E às vezes é legal você também mudar um pouco o caminho, né? Já, não sei se é você falar assim, nossa, toda vez que eu vou pra minha casa, eu vou por essa rua. Aí de repente Deus fala assim, hoje você não vai por essa rua, você vai por aquela lá. Mas você sabe que uma vez o Rodrigo, lá, ele passou uma temporada em Paris, e aí ele falou assim: Nossa, amor, peguei um ônibus errado. E aí eu desci num outro lugar e eu falei: E agora? Bom, peguei uma rua. Amor, graças a Deus, que coisa linda. Que ambiente maravilhoso, que caminho lindo, cada casa aqui. Aí ele começou a filmar, ele falou: Eu estou chocada com esse caminho. E se não tivesse pego ônibus? Então Deus quer mostrar, às vezes, coisas tão lindas para você. Em outros caminhos, eu com 49 anos indo morar em Portugal. Mas Deus, você sonhava? Não, você não sonhava. É o novo, né? Mas é um novo, Deus tá trazendo sempre algo novo. A gente precisa estar atento. A gente precisa estar atento ao novo de Deus. Não, e outra E coisa. entender que a glória é dele. Sim, e outra coisa. Às vezes a gente não quer a mudança, né? Porque a gente também não quer ser confrontado. Ah, jamais. Jamais. E aí a gente começa a falar para Deus, mas Deus, tá tão bom aqui. Por que, Senhor, você vai me tirar deste lugar? Aqui tá tão bom. Nossa, agora que eu me adaptei neste Acomodado, lugar. a gente se acomoda. E Deus não é Deus de comodismo, né? Não, ele é Deus de movimento. Deus é Deus de movimento. Deus é Deus de movimento. Sabe? Não é parado. Às vezes a Não. gente chega. Ó, viver agora, sabe a história de Terã, do pai de Abraão. O pai de Abraão saiu de. Como que era o nome da cidade? Não lembro agora o nome da cidade. Ele saiu da cidade e falou assim: vamos para Canaã. Só que quando ele chega lá em Harã, né? O filho dele morre. Harã morre, que era o mesmo nome da cidade. E ele nunca sai de Harã. Ele parou ali a Ele vida parou, ele parou no lugar da dor. dele. Mas ele saiu para ir para onde? Para Canaã. Mas ele nunca chegou em Canaã. É porque Deus não fez? Não. É porque ele parou. Chegou no lugar, o filho morreu no lugar da dor, ele parou ali no lugar da dor e ele não avançou para o novo. Ele sabia, nossa, Canaã é maravilhosa. Eu sei, mas eu escolhi ficar no lugar da dor. E você percebe que existia uma rotina. Todo ano eles iam encontrar com o juiz Eli. E Ana podia um ano falar: Eu não quero ir. Pra que eu vou, né? Pra que Ela que eu fica me vou? provocando pelo Parar lá caminho. no lugar da dor dela também. Mas ela se moveu. Vamos lá, eu vou de novo, e eu vou de novo. Uma hora Agora. Deus vai me ouvir. Porque assim, Deus faz promessas pra gente. Mas a gente não vive, às vezes, as promessas porque a gente não se movimenta em direção à promessa. Amém. A gente tem que se mover em direção ao que Deus prometeu, entendeu? Porque senão a gente não vive. A gente vive. E uma coisa assim, que eu vejo que se mover em direção à promessa, vai ter os desafios. Sim. Muitos. Até você chegar à promessa, né? É verdade. Então, assim, e muitas vezes as pessoas se acomodam por causa desses, com medo Dos desses desafios. que elas vão encontrar no caminho. Mas aí é onde a gente precisa trazer o que é a presença do Espírito Santo. Falar assim, eu vou, Senhor, porque o Senhor é comigo, né? Mesmo não enxergando, Mesmo né? não Mesmo enxergando. sabendo o que me espera lá naquele lugar. Exatamente. Mas Deus, se você preparou, né? Você sabe que anteontem eu estava na aula de Cristologia com o pastor Jefferson e eu fiz uma pergunta para ele, né? Lá no Salmo 139, no versículo 14, o Senhor fala assim, que Ele nos fez de forma perfeita e agradável e que todas as obras dele são maravilhosas.
Aí, nossa, Deus, sou maravilhosa. Você tá dizendo que você me fez de forma perfeita e agradável. Ninguém me aguentava. Agora que você falando que eu sou maravilhosa, Deus, eu tô me, né? Tô. E ele fala, ele fala assim, ó, todos os seus dias foram escritos no meu livro, mesmo antes de você nascer, né? E aí eu comecei a falar para Deus assim, Deus, com certeza você escreveu coisas muito boas para mim, né? Então, se eu não tô vivendo isso, me traz de volta para esse caminho que você escreveu para mim. E aí eu fui perguntar pro pastor Jefferson, falei assim, pastor, Deus jamais escreveria uma coisa ruim para alguém, né? Aí ele falou, não, nunca Deus faria isso, né? Eu falei, então, porque todo dia, toda vez eu fico orando, eu falei assim, Deus, se eu tô fora do que você escreveu para mim, me traz de volta, né? Nossa, mas se Deus escreveu alguma coisa assim, eu falei assim, não tenha essa certeza, não tenha essa dúvida, saiba que tudo que Deus escreveu para você é perfeito. Às vezes, a gente, com as nossas escolhas, o Senhor permite que a gente passe por algumas coisas, mas não que Ele escreveu que a gente passaria por aquilo. Eu falei, é verdade, sabe? São Então, caminhos feitos por são nós caminhos mesmos. que nós trilhamos, sabe? Às vezes pelo medo, Tem muita gente que tem essa questão de querer ter um controle da vida, sabe? Aquela pessoa assim, ai não, se não tivesse sobre o meu controle, eu não faço. Quando que essa pessoa vai viver o milagre? Por exemplo, falar assim, eu tenho um sonho de construir uma casa assim e assim. Ah, mas eu nunca vou conseguir construir essa casa, porque olha, eu tenho As tantos anos. palavras já travam ali, né? As Eu palavras tenho tantos anos, se em tantos anos eu não conseguir, não é agora Não que é eu vou agora. conseguir. Como para mim construir essa casa, eu vou precisar de tanto. Eu tenho 40 anos. Para mim construir essa casa, eu vou precisar de tanto dinheiro. Nossa, eu ganho tanto por mês. Quando chegar no final do mês, eu vou ter que pagar isso, a escola, a comida, babá, vai sobrar tanto. Eu nunca vou construir essa casa porque eu nunca vou conseguir esse dinheiro. fazendo o cálculo no Entendeu? natural. Mas e se você foi na igreja, o senhor liberou uma palavra e levantou lá e falou assim, Mônica, sabe aquela casa do seu sonho? Hoje Deus está entregando nas suas mãos. Você vai pegar e você vai fazer conta? Já Você vai fazer receba. conta, Mônica? Não, Você não vai fazer. Você fala, não vou peraí, olhar a minha conta. Deus Não, prometeu. Deus Deus eu prometeu. vou confiar. Deus prometeu com E certeza aí, chuva de Senhor, graça. e aí você vai fazer uma oração. Senhor, É. que eu Não é quando a verba chegar, é quando o verbo agir. verbo agir. Então, quando você entende isso, você fala, Deus, não é sobre o meu saldo bancário. É sobre É você. sobre a sua ação. É sobre É a sobre a sua ação de palavra. Deus, a A palavra sua dele. palavra. É isso que a Meu gente tem que Deus. enxergar. O poder da palavra. É isso, Deus é lindo, gente. gente. Não, vamos Deus falar. é maravilhoso, né? Deus é lindo. Então, mas você precisa, para você viver tudo isso, que você precisa fazer, Mônica? Fazer um convite. Convite. Convida Jesus para sua vida. Convida Jesus para sua mesa, E outra para coisa. sua vida. Sim. E Pra outra sua coisa, família. traga a existência. Traz existência. Tira daqui, ó. E traz pra cá, ó. Escreve. Escreve a visão. Tá nas regiões celestiais, gente. Escreve a Pega visão. lá. Vai lá, declara, escreve, coloca fotos. Deixa registrado. Faz pesquisa. Cola, né? Faz pesquisa, pesquisa isso, pesquisa aquilo, ó Deus. Vai trazendo aquilo, e vai olhando e vai falando, Deus, olha, eu não tenho condição não, mas você colocou no meu coração a semente, ela tá germinando. É isso aí. Não é? É igual Mônica, gente. Quanto? 49, você falou? Vai para Portugal. Quantas promessas o Senhor tem para você, amiga? Muitas ainda. E você vai viver todas elas. Com certeza. Eu Você acho entendeu? que me volto com 150 anos, 180. Então, mas vem cá. Agora imagina você chegar para Deus e falar assim, Deus, estou com Vão ter que me 49 aguentar. anos. Deus, estou com 49 anos. Passou. Não passa, amiga. Não passa, não é? Não tem como, né? Eis que faço novas Tem muitas todas as coisas, coisas. exatamente. Deus é lindo. É. Mônica, que bênção, viu? Tá aqui. Amém. Né, Obrigada. Foi maravilhoso. Foi Maravilhoso. maravilhoso. Estamos aqui Foi. conversando há mais de uma hora. É? Nós falamos. Já tem tudo isso. Tem tudo isso. Passa super rápido, amor. Gente. Aí eu tenho que já ir assim, dando sinais pra Lé, Ela vai piscando pra mim. finalizando. Gente, olha, Que bênção. se mova para esse novo de Deus. Deus está te chamando hoje para viver uma nova fase na sua vida, sabe? E às vezes a gente fica com tantas liturgias, tudo tão engessado, tão amarrado assim.
para que a gente não tenha que, sei lá, viver as coisas, fazer coisas diferentes, porque a gente fala, não, desse jeito aqui eu já sei fazer, né? Então desse jeito vai dar certo. Já fiz essa receita, eu já sei como funciona, sabe? Mas eu fico pensando, como que a pessoa descobre um maître famoso? Como que ele descobre uma nova receita, sendo que todo mundo já fez de tantos jeitos, mas ele vai lá e descobre um jeito novo de fazer e fica milionário. Descobre um jeito novo, não é, Bia? Ele vai lá e faz, nossa, mas só isso que você fez, mas olha que diferente, olha que gostoso, né? Verdade. E você via esse Deus é dessa forma, sabe? Então que você seja como Samuel, que Deus começou a falar com você e você vai lá falar. Aí até uma hora que você vai falar assim, não, peraí, Deus tá querendo falar alguma coisa comigo. Fala, Deus, teu servo ouve, né? Isso Não é? mesmo. Não é, Mônica? É, e assim, gente, eu quero encerrar com esse versículo que, com tudo isso que aconteceu, com toda essa história que nós, né, falamos aqui nessa manhã, no capítulo 2, no verso 1, Ana ora, né? E ela diz assim, então Ana orou assim, meu coração exulta no Senhor da minha, né, o Senhor da minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Então eu quero dizer para você nessa manhã, e como Ana, ela declarou aqui, eu exalto ao Senhor, eu me alegro no Senhor. Que você possa se alegrar no Senhor, convidando o Senhor para sua vida, para sua casa, para sua mesa, e que Ele venha ser exaltado através da sua vida, em todo o tempo, em tudo aquilo, não só porque às vezes a gente só glorifica o Senhor quando está tudo bem, não, quando está tudo mal você também glorifica Ele. Como, né, nós falamos aqui, porque às vezes nós vamos ter momentos, mas isso não significa que você vai ficar nesse momento, você vai passar. Então, exalte o Senhor. Ana glorificou a Deus, porque o milagre veio, as coisas aconteceram, e o Senhor também tem um milagre para você, que está aí do outro lado, que está nos vendo, que está nos assistindo. Deus tem milagre na sua casa hoje. Amém? E você sabe que ela continua aqui assim, ó, lá no versículo 2, no capítulo 2, versículo 4, ela fala assim, o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. Uau! Deus nunca vai, nunca nos deixar sem respostas. Nunca. Nunca. É isso. Mas a gente tem que se mover, sabe? Aprender a ouvir a sua voz. Que quando a gente ouve a voz de Deus, é como se a gente ligasse um GPS. A gente não fosse para os lugares perguntando, você sabe como chega naquela rua? Você sabe como chega naquele lugar? Não, você liga o GPS e ele fala, vira à direita, vira à esquerda, vai em frente. Você viver com Deus é dessa forma. Ele fala assim, filha, não entra nessa rua não, vai por aquela ali que é melhor. Filha, olha, vira à direita, faça Te tira isso. do trânsito, te tira do acidente. Olha, ali tem um acidente, não passa por lá não, vai do outro lado, né? E viver com Deus é isso. Então, olha, você que ficou aí junto com a gente, que honra ter você conosco. Deus hoje está dizendo pra gente se mover em direção ao milagre. E pegar esse plano tão perfeito que a gente faz na nossa vida, né? Ai, quando eu tiver 70 anos eu vou estar desse jeito, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Pega esse plano, põe na mão de Deus. Fala, Deus, hoje eu vou falar, sabe, falar pra Deus, Deus, faça a sua vontade, mas do coração mesmo, né? Deus, faz a tua vontade, mas pode deixar que o projeto já tá pronto, faz desse jeito, tá bom? Tô querendo te dizer pra você fazer a sua vontade, simbólico isso, mas na verdade, Deus, eu quero desse jeitinho. Não, é entregar pra Deus e falar, Deus, faz do seu jeito, que o seu é melhor, né? E
E uma outra coisa muito forte que a gente falou aqui hoje, sabe, Mônica? Quando a gente passa pelas nossas afrontas e a gente não vai lá e age na nossa força, o Senhor vem e nos honra. E quando aquela batalha termina, a gente não tem vergonha. Sabia? Porque assim, às vezes tem gente que para vencer a batalha pisa em outros. Mas quando você vence a batalha, você fala assim, eu venci essa batalha e eu não tive que pisar em ninguém pelo caminho, eu não tive que maltratar por ninguém pelo caminho. Por onde eu passei, eu não deixei marcas de aquele que briga, o que xinga, o que grita, o que faz isso, o que maltrata, não. Eu mostrei que eu de verdade acreditava no Deus da promessa. E a gente vive a promessa. Que o Senhor abençoe, né, amor? Vamos cantar? Tem lugar na mesa? Tem lugar na mesa, viu? Como Deus é lindo, né? Tem lugar na mesa, pode se achegar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o seu lugar. Deus abençoe, até semana que vem. Obrigada. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.